E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paula, aqui do canal Biologando, tá? Mais uma videoaula para ajudar vocês aí rumo, né, à universidade, certo? Nas suas provas, seus concursos de vocês, aí também para o concurso do Enem, tá? Então espero que vocês tenham assistido as nossas videoaulas, esteja acompanhando aí os nossos conteúdos, né? Vamos falar hoje de botânica, ok? Vamos falar um pouquinho das plantinhas, né? O que nós vamos abordar hoje? Vamos falar dos grupos vegetais, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos comparar, vamos ver as estratégias evolutivas, o que tem num grupo, o que não tem no outro, né? Como que a evolução se procedeu ao longo das diferentes eras geológicas, né? Então, qual é o grupo que nós temos aí em termos de vegetação dominante hoje em dia? Por que aconteceu isso, tá? Então, tecnicamente, nada aconteceu ao acaso, né? Como dizia Teodósio Dobzhansky, né? Nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução, tá? Então a gente percebe que as estruturas foram aparecendo, as características foram conferindo vantagens evolutivas, adaptativas, tá? E é por isso que nós temos aí o mundo que a gente vive hoje com o padrão de vegetação que tem, tá bom? Então fique junto com a gente que você vai aprender tudo isso agora, tá? Vamos começar pelas briófitas, gente, né? Olha que bacana, tá? As briófitas, elas são também chamadas de musgo. E elas são encontradas em locais que têm muita umidade, né? Paulão, mas como assim muita umidade? Você vê em pedras, como está mostrando aqui para vocês, né? Dentro de rios ou próximo a córregos, né? Às vezes em costas de montanhas que fica minando umidade ali, certo? As briófitas, aqui você vê um close delas aqui, tá vendo aqui um pouquinho, elas um pouquinho maior, né, tal, né? Elas têm ali entre meio centímetro até, em média, né, 2 centímetros. Existem espécimes que chegam a ter ali, né, 10 centímetros, tá? Mas são mais raras, joia? Então, as que a gente encontra na nossa região, normalmente, né, são desse tamanho, são muito pequenininhos, né? E olha, vocês acreditam que elas têm gameta flagelado, gente? Você pensava que gameta flagelado era só típico de animais, né? Olha só, as plantas primitivas também têm gametas flagelados. Quem que tem gameta flagelado, Paulão? Briófita e pteridófita, tá? Estamos vendo agora o grupo das briófitazinhas, né? Mas elas precisam da água também por conta da existência do gameta flagelado, portanto, para o processo reprodutivo, né? As briófitas, elas também não têm vasocondutores, elas são avasculares. Elas têm tecidos verdadeiros, mas não têm vasos condutores, né? Por isso, elas não têm como crescer em altura, né? Sempre vão ser plantinhas diminutas, né? São criptógamas, então, o que significa ser criptógamas? Cripto significa escondido, gamos reprodução. Significa que elas não têm flores. Você pode olhar aqui, você não vai ver flor aqui. Elas não têm flores, tá? A reprodução é escondida, joia? A fase gametofítica é a fase predominante. Você acredita que tudo isso que você está vendo aqui, ó, é haploide, é N cromossomos, né? Ó, tudo isso que você está vendo aqui é haploide, é N cromossomos, porque é a fase gametofítica, tá? É a fase que vai terminar, vai culminar com a formação de gametas, enquanto que a fase esporofídica é a fase que termina, culmina com a produção de esporo, é uma fase 2N, é uma fase diploide, né? Então nós estamos percebendo que as briófitas são diferentes aqui, tá? Também não tem sementes, né? Elas não possuem sementes, tá? Não possuem flores, né? Já ficou bem característico isso aí, certo? Bom, vamos continuar aqui que vocês vão vendo as características delas aqui, né? Se a gente for analisar aqui certinho aqui, né? Quando a gente, claro, todo mundo participa de um ciclo de vida. Então, o que acontece no ciclo de vida, né? Chega um determinado momento no ciclo de vida que a plantinha, aqui o gametófito, né, que na verdade acaba produzindo o gameta, né? E aí esse gameta masculino vai fecundar o gameta feminino é a oosfera, e aí vai aparecer essa estrutura aqui, ó, a seta e a cápsula, ok? Olha que interessante aqui, ó. Então, esse daqui, ó, é o esporófito.
O esporófito, ele é resultante da fecundação dos gametas. Então aqui é uma outra etapa do ciclo de vida. Só que esse esporófito, que tecnicamente seria como se fosse o filho da plantinha, né, da briófitazinha, ela é ligada, ela é dependente do gametófito. Então, nesse caso das briófitas, o esporófito é dependente do gametófito, tá? Bom, então o que acontece? Aqui dentro, em um determinado momento, as células mãe de esporo vão sofrer meiose espórica, não é meiose gamética, é meiose espórica, atenção com isso. Vão produzir o esporo, que vai ser lançado, essa tampinha aqui, o opérculo vai se abrir e vai ser liberado os esporos no meio, né? E assim esse esporo vai cair no chão, vai germinar e vai conseguir originar uma nova briófitazinha. Tá, Paulão, em termos de fase, né, ciclo de vida, né, nós também temos um ciclo de vida. A maior parte do nosso ciclo de vida nós ficamos na fase adulta, não é verdade? Então você tem lá a infância, que vai até 12 anos praticamente, não é? Aí depois você tem a adolescência, né, que vai até lá, né, 18 anos, vamos colocar assim. Aí, pela legislação, com 18 anos você já é maior de idade, não é? E aí, tecnicamente, o que acontece, né? Aí você está na tua fase adulta, né? Aí lá com 60 anos, né, o pessoal fala, entra já na classificação, que você já está, né, sendo classificado como uma pessoa idosa, né? Então a gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. A gente tem um ciclo de vida que é característico para animais, não é? Mas não quer dizer que os outros seres vivos também não tenham, tá? Então as briófitas também têm esse ciclo de vida. A maior parte do ciclo de vida da briófita, ela vai ficar na fase gametofídica. E lá, 1-2 vezes no ano, você vai ver a formação da seta da cápsula, que é o esporófito. Então, essa fase que é o gametófito, ó, G, tá vendo que tá aqui um laranjadinho, né? Tá aqui, ó, é a primeira letra, que esse G simboliza gametófito, né? Ou fase gametofítica. E esse E aqui simboliza a fase esporofítica, tá? Então, a fase gametofítica ela é maior, vai durar mais tempo que a fase esporofítica, apenas para o grupo das briófitas, tá? Isso é muito importante. E lembrando que a fase gametofítica é haploide, a fase esporofítica é diploide, ok? Uma coisa que sempre cai e os alunos eles ficam assim, não entra na minha cabeça, mas é muito difícil, eu não consigo guardar o ciclo das briófitas. Vou pegar um ciclo, uma forma mais simples de explicar para vocês, tá bom? Então aqui você tem, vamos começar no começo da vida, né? O esporo cai no chão, ele germina e origina uma estrutura chamada protonema. Proto significa primitivo e nema significa filamento. Então você tem um filamento primitivo e esse filamento vai se desenvolvendo, formando raízes que não são verdadeiras, porque são avasculares e N cromossomos, então nós chamamos de rizóides. Vai formar um cauloide e folioides ou filóides, que são o que seriam folhas, né? Lembrando que essas estruturas são o quê? São haploides e não têm vasos condutores. Por isso que nós não falamos de raízes verdadeiras, caules verdadeiros e folhas verdadeiras. Aí a briófitazinha, não é feminina, vai ter lá, né, a sua, que seria equivalente à gônada para a planta, né? O arquegônio. O arquegônio vai produzir quem? A oosfera, tá? Então o arquegônio é equivalente ao ovário da menina, né? E aqui vai produzir a oosfera, que é equivalente ao óvulo da menina, se for parar para pensar, comparando planta com animal, ok? E aqui a briófita masculina, ela vai ter lá a sua gônada, o anterídeo, que é equivalente ao testículo do menino, né? E veja que esse anterídeo vai produzir aqui, ó, né, o anterozoide. Lembra daquele gameta biflagelado? Aquele gameta que estava doido para fecundar a oosfera, né? Então esse gameta ele vem e ele fecunda a oosfera, mas ele precisa de uma gotinha d'água aqui, tá? Para fecundar a oosfera, né? Gente, você nunca esqueça, pelo amor de Deus, você acredita que eu fui dar um curso um tempo atrás, né? Lá num parque, lá em Maringá, chamado Parque do Ingá. E tinha, na beira do lago, tava assim, era um tapete de briófita, a coisa mais linda do mundo.
Inclusive aqui no canal, ó, nós temos um vídeo no parque aqui de Paranavaí, certo? Com as briófitas. Você vê que forma um tapete. Eu até estava sentado nesse tapete, nesse vídeo aqui. Você vai encontrar aqui na playlist aqui do canal, tá? Um vídeo sobre as briófitas no parque, né? Uma aula prática, certo? E aí o que aconteceu? Eu estava dando esse curso lá, falei para os meninos, ó, vamos sentar aqui, porque eu vou explicar agora para vocês as briófitas, vamos fazer uma revisão para o vestibular. Aí duas meninas falaram, não, professor, Deus me livre, não vamos sentar aqui não, nós estamos de saia. E eu fiquei pensando assim, falei, caramba, o que tem a ver estar de saia com... Você acredita que a menina, ela falou, você já imaginou se eu ficar grávida da briófita? Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu já vi as pessoas ficarem grávidas atrás da moita, mas nunca da moita, né? E até brincando, né? Considerando essa moita ser uma moita de briófita, né? Gente, eu sei que é um gameta biflagelado, né? O que as meninas pensaram? Nossa, o gameta do meu namorado é flagelado. Esse tem 2 flagelos, então, meu Deus do céu, vou ficar grávida aqui. Primeiro que são reinos diferentes, né? Um reino vegetal, é reino animal. Já de espécies diferentes já dá errado, né? Imagina quanto mais reinos diferentes, né? Então é impossível você ficar grávida de uma briófita. Vamos tirar essa besteira da cabeça, gente, tá? Então, esse gameta aqui, ele vai fecundar apenas, ele é específico para outra briófitazinha, tá? Olha só a situação que o professor já passou na vida, hein? Né? Um dia, se vocês forem professores, vocês vão ter as histórias para vocês contarem também das coisas que acontecem com vocês, hein? Olha lá. Então, o gameta biflagelado vai lá, fecunda a oosfera. Fecundando a oosfera aparece o esporófito jovem, o esporófito 2Ns, né? E esse esporófito vai crescendo. Cara, esse esporófito, essa fecundação... Lá no animal, quando fecunda, não lembra que aparece lá mora, blástula, gástula, tem toda aquela sequência embrionária? Aqui também as células vão se multiplicando, só não formam as estruturas típicas dos animais, né? Eles vão se diferenciando as células e vão formando a seta e a cápsula. E dentro da cápsula tem as células-mãe que vão sofrer meiose espórica. Então, se o esporófito é 2Ns por meiose, vai originar o quê? Vai originar o esporo haploide, tá vendo? Esporo N, que cai no chão, em condição adequada de luz, temperatura, umidade, germina, formando um novo protonema. Olha que interessante. Coisas que eu gosto de chamar a atenção, tá? Primeiro aqui, a ideia é que só animal tem gameta flagelado. Imagina uma alternativa assim no vestibular? Só os animais têm gametas flagelados, né? A pessoa pode ter uma vontade louca de marcar, mas vai errar a questão, porque plantas também podem ter gameta flagelado. As plantas primitivas, como as briófitas e as pteridófitas, tá? Então, falar que gameta flagelado é específico de animais, você está errando, tá? Porque plantas primitivas também podem ter. Outra coisinha, falar que sempre os espermatozoides, né, os anterozoides, os gametas, vamos colocar os gametas, viu gente, né? Eles são originados por meiose, tá? Olha aqui nesse caso, gente, do anterozoide aqui, ó, né? Ele é originado por mitose. Se o anterídeo é haploide e ele é haploide, esse gameta foi originado por mitose. Ele não foi originado por meiose. Olha que interessante. Outra pegadinha aqui, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Beleza, vamos além aí, né? Se a gente parar para pensar, tá? Vamos continuar os nossos ciclos aqui. Vamos agora para uma outra plantinha. Vamos para o grupo das pteridófitas, tá? Olha aqui as pteridófitas aqui, vamos lá, né? As pteridófitas, elas já são plantas diferentes, né? Que será que o anfíbio viu ao longo da evolução quando saiu da água? Gente, os anfíbios, quando saíram da água, eles viram florestas de pteridófitas. Olha que coisa interessante. As primeiras florestas do nosso planeta foram florestas de pteridófitas, tá? Samambaias, avencas, cavalinhas são os exemplos aí das pteridófitas, né? Os maiores exemplares que nós temos hoje são os xaxins, né? Lembra? Tem a Cyanthea xaxim, né? É uma pteridófita que chegou a ter mais de 10 metros de altura, só para você ter ideia, ok? Quais são as características das pteridófitas? Se a gente pudesse comentar aqui com vocês, tá? Ó, pteridófita
ela é uma planta cormófita? Tem tecido? Tem, ó, você tá vendo aqui os tecidos aqui, tá vendo aqui folhas verdadeiras aqui, ó, tá? Então você vê que tem tecidos verdadeiros, ok? Beleza. Gente, Pteridófita também é uma planta vascular. Se ela cresceu em altura, ela é a primeira planta que inventou os vasos do xilema, os vasos do floema, é uma planta vascular, mas não tem flores, são criptógamas. Muito importante a gente salientar isso. Elas não têm flores, não possuem flores, ok? Isso é uma coisa muito importante. Também não tem sementes, também não tem frutos, tá? E são plantas que têm uma dispersão também de esporos e conseguem colonizar grandes extensões, tá? Então isso é muito importante, não é? Também tem gametas flagelados, gente. Também depende da água para o processo reprodutivo. Lembra que eu já tinha comentado que elas também têm os anterozoides, não é? Beleza. Então, olha lá, você que já ganhou uma samambaia do seu namorado no Dia dos Namorados. Gente, pior coisa é ganhar samambaia no Dia dos Namorados, né? Eu acho que só a avó da gente gosta de ganhar samambaia, não é verdade? Né? Você esperando qualquer outra coisa, você esperando lá um jantar do iFood, aparece o seu namorado dizendo que ele comprou uma samambaia de presente para você, Dia dos Namorados, né? Aí você fala, meu Deus, ele gastou dinheiro, né, tal. E o pior, ele te deu a samambaia, no outro dia a samambaia empipocou. Ficou tudo laranjado, tudo amarelinho aqui embaixo, ou esbranquiçado embaixo da folha. Daí a namorada já vai pensar mal do namorado. Fala assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Ele comprou a samambaia, me deu Dia dos Namorados e a samambaia estava doente. Você acredita só um negócio desse, né? Não, gente, não, a samambaia não estava doente. Esses pontinhos embaixo das folhas que vocês veem aqui, nada mais são que os soros. O que são os soros? Os soros são reuniões, agregados de esporângios. Olha, não parece aquelas... Olha aqui no mouse aqui, tá vendo a flechinha aqui, ó, né, a luzinha que você tá vendo vermelha aí, ó, né? Isso aqui parecem balõezinhos, né? Mas são vasos que contêm os esporos. Ó, esporângio. Anjo significa vaso. E esporo porque é a estrutura que está contida, né? Então, é um vaso de esporos. E olha só, um ou outro que arrebentou aqui, que estourou. Tá vendo esses negocinhos que não são grãos de pólen? Essas bolinhas aqui pequenininhas são justamente quem? Os esporos que vão ser lançados no meio. Olha que interessante, tá? Então, a folha... Agora tem folha verdadeira, hein? Samambaia tem raiz verdadeira, tem caule verdadeiro, certo? Tem folha verdadeira, todas as estruturas 2Ns, ó, os soros também são 2Ns, os esporângios também são 2Ns, tá? E esse esporo cai no chão, em condições adequadas de luz, temperatura e umidade, ele germina, mas ele não vai originar um protonema, tá? Ele não vai originar. Ele vai originar uma estrutura cardioforme, em forma de coração. Essa daqui, ó. Tá meio torto aqui a estrutura, mas ela lembra, assim, um coraçãozinho, tá? É chamado prótalo. Esse coraçãozinho aqui é chamado prótalo, tá? Então... né? Aqui, ó, você tem duas estruturas. Você vai ter o esporófito jovem, que parece aqui um chifrudinho, tá? E você tem aqui o prótalo, que é o coraçãozinho, né? Qual é a estrutura que apareceu primeiro, né? É igual na vida, né? Primeiro vem o coração, tá vendo aqui, ó? O amor, primeiro vem o coração, depois vem o chifre. Então, brincadeira, gente, ó. Sabe como é que é professor de cursinho, né? A gente não perde o amigo, mas não perde a piada, né? Que o pessoal fala, né? Ó, essa parte aqui é o gametófito, tá? Que tem um aspecto cardioforme. E depois que os gametas são produzidos, né? Anterozoide e a osfera, ocorre a fecundação e vai formar o esporófito jovem. Esse aqui que eu brinquei de chifrudinho é uma folha jovem, né? Que está aparecendo, certo? Então, justamente... o esporófito jovem, ele como é fruto de uma fecundação de dois gametas haploides, ele já é uma estrutura 2N, está vendo aqui, ó? Ao passo que o gametófito é N. O que eu vejo a maior parte do tempo, Paulão? Você vai ver, na verdade, a samambaia. É isso que você vai ver a maior parte do tempo. Isso aqui, essas folhas, a raiz, o caule, isso é constituinte da fase 2Ns. Gente, o coraçãozinho, olha lá, dura uma semana. O prótalo, lembra que eu falei que nesse caso é prótalo? Olha lá, dura uma semana, tá?
Então é muito pequenininho. A partir do grupo das pteridófitas, a fase esporofítica é maior que a gametofítica, tá? Gente, ó, aqui tem uma coisa que é pegadinha nos vestibulares, dá uma confusão na cabeça do aluno, e o pior, que a pessoa erra por uma besteira, né? Quando fala a partir de, não sei porque as pessoas acham que a partir de é o próximo, né? Pensa comigo, ó, a partir de 18 anos você pode tirar a carteira de motorista. Tem que esperar 19 ou pode tirar com 18? Não, pode tirar com 18. É, porque a partir de já conta a idade que eu estou falando. Então, a partir de 18, eu estou incluindo 18, tá? Então, quando eu falo a partir de pteridófita, significa que o grupo das pteridófitas já está valendo. Então, a partir de pteridófita, a fase esporofítica é maior que a gametofítica, tá? Aí chega o examinador lá no vestibular que quer te confundir, falar a partir de pteridófita, portanto, o próximo grupo, gimnosperma, a fase esporofítica é maior que a gametofítica. Tá errado. A partir de pteridófita já está contando o grupo das pteridófitas, certo? Ok? É que eu não sou um atleta de ponta, né, gente? Mas eu vou dizer para você, se eu fosse um atleta de ponta, tipo o Usain Bolt, né, aqueles corredores lá famosos, né? Não tem uma linha de chegada, uma faixa nas provas de maratona, por exemplo, né? Não tem lá uma faixa de chegada. Você sabia que a pessoa, o atleta, não precisa, na verdade, romper a faixa? Se ele chegar e ir encostar a barriga dele na faixa, tá? Encostar a mão dele na faixa, ele pode voltar para trás que ele já ganhou. Porque a partir daquele ponto é a chegada. Se ele encostou no ponto, ele ganhou. Ele não precisa romper a fita. Olha que coisa interessante, né, gente? Tá? Então, a partir de pteridófita, conta sim pteridófita, tá? A fase esporofítica é maior... Repare que só briófita, a fase gametofítica é maior que esporofítica. Ó, você vai ver que pteridófita, a fase E de esporofítica vai ser maior que gametofítica. E todos os grupos aí para frente serão assim, tá? Quem que são? Quais são os grupos que a fase esporofítica é maior que gametofítica, Paulão? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Todos eles serão assim, tá bom? Vamos ver o ciclo das pteridófitas? Ó, o esporo cai no chão, condição adequada de luz, temperatura, umidade. Ó, o esporo aqui, ó, tá vendo aquele aqui no cantinho, ó? Vai germinar e ele vai formar o protalo. O protalo é o nosso coraçãozinho, tá vendo aqui, ó, que fofinho aqui, ó, o coraçãozinho? Isso. Lá no coraçãozinho você vai encontrar o quem? O órgão masculino, o anterídeo, que vai produzir o anterosóide, e o órgão feminino, o arquegônico, que vai produzir a oosfera. Então, quem são os gametas, Paulão? O anterosóide é o gameta e a oosfera é o outro gameta. Sempre o gameta feminino em todos os grupos será a oosfera. Gameta feminino, menina, cuidado, você mulher, você que está escutando a nossa revisão aqui. Eu concordo que o seu gameta feminino é o óvulo, mas nas plantas o óvulo não é o gameta feminino. Você tem que tomar cuidado para não errar. Sempre o gameta feminino será a oosfera, sempre, tá? Beleza. Plantas também têm óvulo, mas o óvulo não é o gameta feminino nas plantas. O óvulo ele vai originar a semente, né? E ovário e o fruto no grupo das angiospermas, no grupo que tem essas estruturas, porque aqui não tem. Aqui nós só temos oosfera e temos o anterosóide, tá? Então eu gosto já de colocar aqui, porque essas dúvidas vão chegando na cabeça e tal, né? E a gente tem que deixar bem claro. Então esse grupo é um grupo primitivo, depende da água para reprodução, o anterosóide é flagelado, não tem óvulo esse grupo, não tem ovário, ele só vai ter o anterosóide e a oosfera. O anterosóide vai lá, fecunda a oosfera e forma o quê? Forma o esporófito, que vai crescendo, vai crescendo. Lembra que eu falei que brincava lá, né? Que formava lá o chifrudinho, Natal, né? Que são aquelas folhinhas jovens e tudo mais. Depois você vai ver a formação da samambaia que você conhece, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, e na samambaia, gente, você tem folhas que vão originar, por exemplo, esporos, são chamados esporófilos. Então, folhas que vão originar esporos. E você tem folhas que vão ser encarregadas apenas da fotossíntese, da nutrição. São chamados trofófilos. Trofos, alimento, né? Então, você tem folhas chamadas de trofófilos e folhas chamadas de esporófilos. E essas folhinhas enroladinhas aqui são chamadas de báculo, né? São folhas enroladas, né?
Então aí, ó, báculo, né, é uma estrutura enrolada, nesse caso uma folha, né? Aí, ó, beleza. Olhando aqueles pontinhos laranjados, os soros que tem embaixo da folha, nós sabemos que eles são reuniões de esporângios, que eu acabei de mostrar para você. O esporângio é um vaso que... vaso é um vaso que contém esporo. Esse vaso se abre liberando os esporos no meio, que em condição adequada de luz, temperatura, umidade e germinam, e assim vão fechar o ciclo das pteridófitas. Veja que não é difícil, hein? Belezinha? Todo mundo junto? Vamos para frente, vamos falar das gimnospermas. Os pinheiros, as sequoias, os cipestres, tá? São exemplos das gimnospermas, né? Característica das gimnospermas. Gente, elas são plantas cormófitas, elas são plantas vasculares, elas são plantas fanerógamas, né? Tem flores, mas são flores atípicas, porque não tem pétala, não tem sépala. Elas são plantas espermatófitas, porque tem sementes, tá? Muito importante, mas elas não têm ovário. As gimnospermas vão desenvolver apenas óvulos e esses óvulos vão originar as sementes. Então, gimnosperma não tem fruto, não possui fruto. E como as flores são atípicas, não tem pétala, não tem sépala, normalmente a polinização é feita pelo vento, chamado esse processo de anemofilia. Olha aqui, pessoal, a pinha, que é um aglomerado de pinhões, não é? E aqui o pinhão, o que é o pinhão? O pinhão é uma semente nua. Aí o nome do grupo, gimno, significa nu, e esperma significa sementes. Então, gimnospermas, sementes, né? Esperma, sementes, gimno, nu, sementes nuas, tá? Olha que bacana aqui, não é? Uma vez eu fui no mercado aqui na minha cidade aqui e tava lá assim, né? Este é o pinhão, o fruto das gimnospermas. Gente, quase tive um infarto, meu coração parou assim na hora. Eu falei assim, não, vamos arrumar aqui a placa. Chamei o gerente lá, falei, vamos arrumar essa placa. Já pensou meus alunos passando aqui, lendo esse negócio? Vai que isso fixa na cabeça deles, eles erram no dia do vestibular. Gente, pinhão não é fruto, é uma semente nua, pelo amor de Deus. Não vamos confundir as coisas, hein, gente? Tá, beleza então, Paulão. Então aqui tá o pinhãozinho, né? E as flores, hein? As flores das gimnospermas, lembra que eu falei que elas são atípicas, né? Então você vai ter aqui esse conjunto, né, de folhinhas, né? E tecnicamente elas não são bonitas, não é? Elas não tem aquela coloração das pétalas, aquele destaque todo, porque a polinização é feita pelo vento, certo? Então simplesmente são estruturas que têm uma certa aerodinâmica para que quando o vento bata leve, no caso das flores masculinas, que levem, na verdade, o grão de pólen para fecundar as flores femininas, ok? Nesse sentido. Gente, nós temos gimnospermas de grande porte. Na verdade, gimnospermas conviveram lá, lembra lá, quando você fala dos grandes répteis, Lembra do Jurassic Park, né? Então, desde lá do período Jurássico, Cretáceo, nós temos as gimnospermas sendo as plantas dominantes nesse planeta, ok? Então, já justificaria, nós temos essa corrida, né, em altura, tá? Então, essas plantas, elas tiveram no passado um grande porte mesmo, né? Grandes alturas. Hoje nós temos as sequoias gigantes. Gente, existem sequoias gigantes que precisam lá mais de 40 pessoas para abraçar. Certo? Chega no Parque Yellowstone, para não derrubar a árvore, tinha que passar uma estrada, passar a estrada por dentro do caule da árvore. E a Scania parece um Playmobil de brinquedo passando dentro do caule da árvore, tá? Então são árvores muito grandes, com mais de 100 metros de altura, tá? Muito largas, muito resistentes, né? Inclusive, olha só, essa é uma pequenininha que caiu, hein, gente? Olha o transtorno quando cai. Eu não queria passar de carro numa estrada dessa, hein? Já pensou cair numa dessa em cima de você? Né? É mais fácil fazer um buraco na árvore, né, e deixar o trânsito passar do que tirar a árvore inteira. Tá? Aí ia demorar muito tempo e o custo é muito, muito caro. Então eles abrem lá um espaço ali, um túnel no meio da árvore e deixam o carro passar. Né? É muito mais barato, ok? Então tá ali, ó.
Mas você sabia que as gimnospermas são das plantas mais antigas que existem no planeta? Olha aí o Pinus aristata, não sei se vocês conhecem ele, né? O Pinus aristata, ele está vivo há quase 5.000 anos. Ai, Paulo, mas deve ser mentira, não é possível. Como que alguém sabe um negócio desse? Tá vendo que tem um buraquinho aqui, ó? Né? Eles fazem uma inserção e tiram uma amostra do caule, atravessando a planta. Existem anéis chamados anéis de anuidade. Né? Cada linha escura é referente ao inverno, cada linha clara, né, as estações mais úmidas do ano. Né? Como só tem um inverno no ano, né, você sabe quantos anos a planta tem. Então não existe erro nessa contagem, viu, gente? Tá? Então a planta está viva há quase 5.000 anos. Ela está viva ainda. Já parou, pensou? Né? Já parou para pensar? Passou Jesus Cristo, passou pirâmides do Egito. Gente, essas árvores estão aí ainda. E nós vamos passar e elas vão continuar, né? Se a gente não destruir com tudo, porque a nossa geração destrói com tudo, né? É uma coisa muito louca, tá? E ali, como é que é o ciclo das gimnospermas então, gente, né? Você tem ali, ó, a sementinha caindo no chão, você planta, né? Aí vai nascer a árvorezinha, né? Aqui um pinheiro. Né? Vamos considerar esse pinheiro tendo os dois padrões de flores, masculinas e femininas, então sendo uma planta, né, monóica, né, nesse caso, né, porque tem os dois padrões de flores, de inflorescências, né, masculina e feminina. Aqui você tem o estróbilo masculino, aqui você tem o estróbilo feminino. Estróbilo é a estrutura virgem masculina, estróbilo feminino é a estrutura virgem feminina. Depois que ocorre a fecundação, né, nós vamos ter o aparecimento da pinha. A pinha já não é mais virgem, né, diga de passagem, né, já foi fecundada. Aí o esporo, quando ele encontra lá o óvulozinho, ele vai formar o tubo polínico, né? E a célula espermática vai fecundar numa fecundação simples, viu, gente? Não é dupla fecundação. É uma fecundação simples, tá? Vai fecundar o ganeta feminino, a oosfera, certo? E aí você vai ter o óvulo fecundado, né? Sementes vão aparecer e aí você vai fechar o ciclo de vida aqui das gimnospermas. Olha que interessante, tá bom? E as angiospermas, Paulão? As angiospermas são as plantas mais evoluídas de todas, tá? A primeira coisa que chama a atenção de uma angiosperma, né, são as flores e os frutos característicos, né? Mas vamos falar a ficha corrida delas. Elas são plantas cormófitas, têm tecidos, elas são plantas vasculares, certo? Então tem vasos condutores, né? Elas são plantas, né, espermatófitas, que têm sementes. Elas são plantas fanerógamas, que têm flores e flores características. E elas são plantas com fruto, porque vão ter ovário, e o ovário origina o fruto, e o óvulo, lembre que origina a semente, tá? Gente, o fruto mudou a natureza. Por quê? Porque o fruto é praticamente, além de proteger o embrião, a sementinha ali dentro, o fruto, na verdade, quando, né, a estrutura já está pronta, né, o embrião está desenvolvido, a semente já está madura, tal tudo, né, o fruto ele muda de cor e ele serve como um pagamento para o agente dispersor de semente. Ó, cuidado, viu, gente? Polinização é uma coisa, dispersão de semente é outra, tá? Então nós temos, por exemplo, né, zoofilia, são processos de polinização usando animal. E tem o termo chamado zoocoria. Zoocoria é quando você tem os frutos sendo dispersos por animais, tá bom? Então, os animais eles vão comer esses frutinhos, né? E à medida que eles vão andando ou vão voando, né? Porque depende do animal também, ele vai levando essa semente para longe. E assim as angiospermas se esparramaram pelo planeta inteiro, tá? E elas se desenvolvem principalmente em locais mais quentes. E como nós tivemos aí, né, após a última glaciação, certo? Já o planeta ele tem períodos, né, de glaciação, né, períodos de eras do gelo e períodos mais quentes, né? Então elas já estavam se esparramando. E depois dessa última glaciação, né, que foi a de Ur, o nome dessa última glaciação, as florestas de gimnospermas começaram a diminuir, né, e as de angiospermas começaram a se ampliar e dominaram o planeta, ok? Olha aí, flores características, flores bonitas, tá? Flores das angiospermas, né? E olha, lembrando que as angiospermas se dividem em dois grupos. O grupo ou classe, né, das monocotiledôneas
e o grupo das dicotiledôneas. E nós temos características nos órgãos e estruturas que nos permitem identificar esse grupo. Olha lá, monocotiledôneo começa porque tem um cotiledônezinho só, tá? Então é monocotiledôneo. Outra coisa, as folhas, gente, as folhas vão ser paralelinérvias, tá vendo aqui, ó? As nervuras paralelas. As raízes são raízes fasciculadas ou em cabeleira, né? Você não vai ver só aquele eixo principal, né? Tem várias raízes que ajudam no ancoramento, ok? As flores normalmente são trímeras, são 3 pétalas e múltiplos de 3, tá? O caule ele é bagunçado, ele não tem assim xilema para dentro e floema para fora, não. As estruturas são todas alternadas. E lembram, quando você olha o feixe, você olha aqui, ó, aqui são os parece o olhinho aqui, ó, é o vaso do xilema aqui, tá vendo? Ó? E aqui você tem aqui em volta da boca os vasos do floema, aqui na testinha aqui, tal, tá? Então, tecnicamente, o que acontece aqui se você parar para pensar, né? Você vai perceber que existe uma bagunça no caule, né? Porque você não vai ter xilema para dentro e floema para fora. Essas estruturas elas estão esparramadas aleatoriamente no caule. Então nós dizemos que é um caule atactostélico, é um caule que não é organizado e por isso essa planta não consegue crescer lateralmente. Ela é uma planta mais fina, não cresce em espessura, tá? Já as dicotiledôneas têm 2 cotilédones, né? Raízes com um eixo principal, chamado de axial ou pivotante, né? Folhas com nervuras reticuladas, reticulada porque lembra uma redinha, viu? Reticule significa rede lá no latim, tá? Então, reticulada vem de retículo, que significa rede, traduzindo. Então, é uma folha com as nervuras em formas de redinha, tá? Não são paralelas, ok? Beleza. Caule eustélico é um caule com a eustele verdadeira. Então você vai ter, olha aqui, ó, aqui tem um borrãozinho aqui, a placa crivada aqui, tá vendo aqui, ó? Floema para um lado, xilema para o outro. Floema mais para fora e xilema mais para dentro. E aqui no meio, aqui, o que você vai ter aqui, ó? O câmbio. Esse câmbio aqui, ele é chamado de câmbio intrafascicular, porque ele está no meio do fascículo. O fascículo é esse momento que você tem aqui os vasos condutores, do floema para um lado e o xilema para o outro. Tá? Então, quando as células do câmbio atravessam aqui, ó, dentro desse fascículo, né, nós chamamos de câmbio intrafascicular, ok? As flores têm 5 pétalas e múltiplos, tá? São as mais comuns aí, joia? Então, nós temos a diferença das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Gente, olha que lindo aqui, ó. Olha que lindo para entender o ciclo das angiospermas, tá? Então, você tem uma flor de hibisco, cortadinha aqui, ó, de forma perfeita, para te mostrar aqui o ovário, dando um zoom mais aqui no ovário, lembrando que o ovário vai originar o fruto, né, gente, tal, tá? E aqui você tem o quê, né? Dentro do ovário você vai encontrar o óvulo. Vamos olhar lá dentro? Você vê aqui o óvulozinho. O óvulo vai originar a semente. E aqui dentro, aqui lá do saco embrionário, nós temos a oosfera, que vai ser fecundado pelo primeiro núcleo espermático, que vai deslizar por dentro do tubo polínico. Então olha que bacana aqui, ó. Na parte masculina, que são os estames, essas meio laranjadinhas aqui, ó, vamos dar um zoom nele aqui, ó. Você veria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Os grãos de pólen vão ser liberados, eles vão chegar lá ou por agentes dispersores, né, no caso de grão de pólen, tá? Ou pelo próprio vento, ou até mesmo pela água, pode ter chovendo ali, as gotículas de água ter levado de uma estrutura para outra, tá? Então, aconteceu que o grão de pólen atingiu aqui. E aí formou o quê? Formou o tubo polínico, justamente nessa abertura, né? Aqui você tem o chamado carpelo ou pistilo, e essa aberturinha aqui é o estigma. Se a gente pudesse dar um zoom no estigma, você ia ver aqui, ó, tá vendo, ó? Parece aqui uma região cheia de rugosidades, né? O grão de pólen tem que se encaixar lá, se fixar lá e formar o quê? O tubo polínico. Olha que interessante. No caso das angiospermas, como você vai ter 2 núcleos espermáticos viáveis, o primeiro fecunda a oosfera e o segundo vai fecundar os 2 núcleos polares, formando a chamada dupla fertilização, formando um endosperma triploide.
ok? E esse endosperma é uma estrutura nutritiva. Ó, caiu no último Enem, na última prova do Enem, uma pergunta dessa, hein, gente? Então, tinha que saber bem o ciclo das angiospermas para conseguir aí fazer a questão. Bom, com isso nós finalizamos essa revisão nossa de botânica, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Um abraço a todos aí, né? E continue acompanhando nossas videoaulas. Tchau, tchau, pessoal!